Oi, Tereza. Oi, Carlinhos, Sandra, Claudinha, Carlos, Lima. Prazer recebê-los aqui. Tayane. Boa noite, pessoal. A Estela, que vai fazer a live comigo, deve estar pedindo para entrar. Oi, Adriana. Simone Marquezine. Boa noite, Carlos Lima. Boa noite a todos vocês. É um prazer recebê-los vocês aqui nessa live. Vou aguardar a Estela para a gente começar a nossa conversa, o nosso papo de hoje sobre relacionamentos. Vamos ver aqui se eu consigo. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los aqui nessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aguardando a Estela. Eu tenho feito essas lives com o objetivo de disseminar, compartilhar, promover reflexões. Maria Carmen Tatagiba, seja bem-vinda. Bernadette, Sociedade Transformar, sejam bem-vindos. Então, eu estava dizendo que o objetivo dessas lives é compartilhar conhecimento. Hoje eu vou conversar com a Estela Freitas, que deve estar entrando, deve estar chegando. Opa, então, vamos aqui. Olá! Cleide, Isabel Normando. Estela, querida, seja bem-vinda. Peraí. Oiê! Eu Tudo consegui bem? entrar na minha primeira live no Instagram. Seja bem-vinda. Que seja a primeira de muitas, Estela, porque certamente você tem muito conhecimento para compartilhar. E eu estava dando as boas-vindas ao pessoal que está entrando. Já temos várias pessoas aqui com a gente. E eu estava dizendo que o objetivo dessas lives é compartilhar conhecimento. E nós nos conhecemos há algum tempo, né, Estela? Há muito tempo. Fizemos formações juntas. Fizemos, não é? Né? Espera só um pouquinho, estou tentando aqui Claro. arrumar o meu eu tinha me organizado para ficar com ele deitadinho. E aí, para ficar junto com você, ele vai ficar deitado, né? Ele vai ficar em pé. Isso. Então, espera só um pouco. Aí eu Aprendizados de live, gente. Então. Primeira live, a gente sempre tem alguma coisa para aprender a mais. Isso. E eu vou dizendo. Ficou? Opa. Pronto. Foi? E agora? Zé Marco, seja bem-vindo. Lucila, querida, seja bem-vinda. Nossa, a Lucila nos anda honra lá de Edimburgo, na Inglaterra. Então, pessoal, o nosso tema de hoje são relacionamentos, todos eles. Essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, tem nos colocado desafios nesse tema. E eu quero começar convidando Estela a se apresentar. Para os que não me conhecem, eu sou Ângela Vega.
sou engenheira química por formação, tenho atuado numa grande empresa nos últimos 33 anos e, ao longo do caminho, eu vim me desenvolvendo na área de consultoria interna, desenvolvimento humano, que é um dos meus grandes interesses, comunicação não violenta, e eu quero então passar a Estela para ela se apresentar e contar um pouco para a gente o que ela tem observado. A Estela tem uma empresa que é a Literale, que faz várias consultorias, e então eu gostaria de te ouvir, Estela, o que você tem observado nesse campo dos relacionamentos? Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, pelas pessoas que estão entrando aí, agradeço a todo mundo. E, enfim, minha primeira experiência de live no Instagram. Nunca a gente vai esquecer. Então, e na verdade, já é uma apresentação falando sobre relações, né? Tudo na vida é uma relação. Desde o momento que a gente da nossa concepção. Então, papai e mamãe se relacionaram, e aí colocou lá o óvulozinho, eu nasci. E para eu me chamar Estela, papai e mamãe deram um nome. E eu virei filha, é o meu primeiro papel no mundo. E os nossos papéis são exatamente isso, são as nossas relações. O papel de filha, o papel de irmã, o papel de esposo, o papel de mãe, o papel de amiga, o papel de fornecedor, ou o seu papel da cliente, né? Quando a gente está trabalhando juntas. Também. Então, tudo na vida é relação. Então, eu estou me apresentando como uma filha de pais maravilhosos que foram assim, me deram valores e princípios como base da minha educação. Aí eu sou a filha do meio entre duas irmãs. A filha do meio tem também todo um papel especial, né? A primeira abre a porta, a segunda tem um papel um pouquinho mais inovador. Aí eu me casei, fiquei casada por 30 anos, tive 2 filhos, hoje adultos, 2 homens maravilhosos, Rafael e Thiago. O Rafael já entrou, tá por aí. Já vi o Rafael, já. Legal. Aí eu me formei em psicologia, entre várias opções que eu queria na vida, mas foi a psicologia. E nossa, eu acho que não podia ter escolhido carreira que tem mais a ver comigo. E nessa carreira, eu logo lá no início, eu falei que eu queria trabalhar na área organizacional. Na verdade, eu tive um mentor, né? Então, fui uma mentorada, né? E tive um mentor que foi meu professor de estatística. Logo no primeiro ano, no segundo semestre, eu já comecei a ser monitora de estatística dele. E ele, sei lá, me adotou como uma pupila. E durante a faculdade foi uma pessoa que me deu muito apoio, orientações, dicas. No segundo ano eu já comecei a atuar na área de RH e nunca mais saí. Mas lá no comecinho eu falei assim, eu quero trabalhar com a parte clínica quando eu for uma mulher madura, experiente, depois dos meus 50 anos, cheguei nos 60 e aí tenho trabalhado bastante com atendimento clínico, mas não consegui abrir mão da minha carreira no mundo organizacional, que eu também tanto amo, porque eu acho que tem a ver com a minha missão de conseguir desenvolver empresas e negócios através do desenvolvimento de pessoas. Então é isso, rápida e demorada apresentação. Nada, minha querida, porque é isso, né? Você trouxe como esses relacionamentos se estabelecem com a gente com a carreira, com o mundo, com os nossos propósitos. E desses laços aí, você falou da questão da tua atuação no mundo corporativo. Então, assim, Estela, eu tenho observado, porque eu
estou atuando em empresa, que assim, tem alguns comportamentos sendo colocados à prova. Aquele velho modelo que ainda existe em algumas empresas do comando e controle, está sendo posto à prova, porque agora aquela visão que existia, né, de estar todo mundo junto, mesmo escritórios abertos e tal, estava todo mundo. Como é hoje essa questão do à distância, e eu tenho observado uma coisa curiosa, eu tenho feito algumas oficinas e tenho pedido para as pessoas trabalharem com a câmera aberta. E o que tem acontecido, eu tenho ouvido retornos de gestores que têm atuado esse tempo todo do isolamento com a câmera fechada. Tem feito reuniões com as empresas, com as equipes, com as câmeras fechadas. Então, assim, esse relacionamento, o que é que está acontecendo, como é que isso está... eu queria ouvir as tuas observações e percepções sobre esse relacionamento dos gerentes, gerenciados, entre os gerentes, enfim. Como você percebe? Eu acho que assim, já faz muitos anos que esse modelo de comando e controle está indo... A gente deveria estar levando ele embora. Então, tem mais uma liderança horizontal do que uma liderança vertical. E de fato, é muito difícil. Na organização onde você trabalha, que é uma organização mista, né? Um pouco estatal, um pouco privada, então é muito mais difícil, por ser muito gigante. Mas mesmo pequenas empresas, e às vezes as pequenas empresas têm até mais dificuldade, porque é o dono, né, que está lá, então ele tem um estilo, normalmente, que a gente chama de penteograma, né? É ele e todo mundo debaixo dele. E aí, conforme vai evoluindo, ele vai começando a montar um organograma. Isso para as empresas mais antigas. As novas, as startups da vida, que vêm com um jeito mais moderno, mais inovador, mais jovem, com uma cultura de pessoas que já não gostam de receber ordem. Eu percebo, e, por exemplo, o Rafael, que está aqui em casa, é uma pessoa que eu tenho observado muito isso no modelo da empresa dele, que me parece que eles mesclam, sim, a hierarquia, mas também com liberdade, com autonomia, com muito feedback. Então, eu acho que as empresas mais modernas, mais novas, mais jovens, não necessariamente como uma regra, mas tem muito a ver com o estilo do fundador e das principais lideranças. E aí, portanto, trabalhar nesse modelo de distância, home office, para ele já estava no sangue, já estava no DNA. A nossa geração, entretanto, já é um outro modelo. Nós viemos daquele modelo de comando-controle, manda quem faz, obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, né? E obedece quem tem juízo. Então, eu acho que esse nível gerencial, ou até de diretoria, eles estão passando por um momento de rever os seus papéis e os seus próprios valores. Por quê? Na minha experiência de consultoria, eu observo que, na maior parte, diretores, em vez de estarem numa posição estratégica, estão no tático. Gerente, em vez de estar no tático, está no operacional. E os que são contribuidores operacionais estão lá numa execução, às vezes, quase que, não digo que é mecânica, tá? Ou seja, está executando aquilo que está sendo mandado. Eu estou falando o modelo, o arquétipo mais tradicional. É exatamente assim que funciona? Não, mas é próximo disso. Com esse nosso modelo, com o momento que nós estamos vivendo, obrigatoriamente, quem está numa posição de diretoria tem que pensar estratégia.
É uma estratégia diferente daquela que a gente olhava a longo prazo. Como a gente não sabe o que vai ser amanhã, tem que olhar a estratégia de curto e médio prazo. Às vezes de uma semana, de um mês, de 6 meses. Há alguns negócios muito privilegiados que, enfim, a crise trouxe vantagens. Esses caras estão olhando mais a longo prazo. E a crise tem, inclusive, trazido informações muito surpreendentes. Por exemplo, eu tenho um cliente que fica em Minas Gerais, é uma rede de lojas, tem mais de 200 lojas de móveis. Eles estão tendo faturamento em maio, junho, desse. Ninguém, né? Óbvio. E é de se pensar, né, Estela? Desculpe te interromper, porque assim, você está em casa, você olha em volta e diz, ai, meu Deus, esse sofá, essa cadeira, essa mesa, vamos trocar os armários de cozinha, os eletrodomésticos. Começou a mudar tudo, né? Foi exatamente isso que eu imagino que gerou esse consumo todo, né? Aí, mas esse sujeito que está lá sentado na sua casa, que também exerce uma função e que está nesse momento olhando para o armário, para a cozinha, para a TV e para o sofá, ele também está olhando e falando assim, meu Deus, minha equipe está produzindo sem eu estar lá junto com eles. Entendeu? Então, esse nível gerencial, eles devem estar com muita dor de barriga. Pelo menos o que eu tenho observado é isso. Alguns estão de vento em popa, porque começaram a aprender justamente a delegar, né? Justamente a passar para frente. Agora, outros estão sofrendo com isso. Com quem ainda tem um modelo mental do comando e controle, está sofrendo com isso. Então, eu acho que aí as relações podem se tornar... elas estão se tornando, eu acho que num ambiente organizacional de maneira mais comum, mais leve, mais light. Não tem mais que discutir com a temperatura do ar-condicionado. Não tem que discutir eu ficar com inveja da roupa da fulana que passou desfilando com um salto desse tamanho, eu não consigo passar com aquele salto. Então, eu acho que alguns conflitos, eles deixaram de existir e outros podem estar gerando alguma insegurança. Tem algo que eu não sei se a gente fala agora, um pouquinho mais para frente, da história da escuta. Vamos deixar um pouquinho? Não, pode falar, porque a gente vai entrando na questão porque nós estamos falando de empresa, estamos falando de pessoas, então tem o relacionamento que acontece dentro da empresa e tem o relacionamento que é entre pessoas, né? No fundo acaba sendo um relacionamento que está mediado por um entorno, por um contexto, mas são pessoas, né? Então, pode falar, puxa, que a gente vai falando. Na verdade, como a gente trabalha com a história de mediação, de conflito, de conversas difíceis, enfim, com a CNV, algo que eu observei que eu diria que a chave para ajudar a dissolver conflitos é sempre a capacidade de escuta. Será que eu estou mesmo escutando o outro, enfim? E essa nossa ferramenta aqui, o Zoom, o Teams, seja lá a ferramenta que for para você estar fazendo reuniões em grupos, não dá para falar 2 pessoas ao mesmo tempo. A gente não consegue. Ontem, por exemplo, eu entrei no aniversário, numa livezinha do aniversário do nosso chefizinho, nosso fotógrafo, né? Quando a gente faz eventos de gastronomia. Uma pessoa muito especial na nossa vida. E todo mundo entrando, e todo mundo falando, não dava para... Nem a imagem parava, né? Porque a imagem ficava correndo. Tem que escutar. Esperar parar de falar para você poder falar. Então, eu acho que isso está dando
uma experiência, está proporcionando uma experiência de escuta que eu não sei se as pessoas estão se dando conta disso. E, sem dúvida nenhuma, isso ajuda a se perder menos tempo. Assim, é engraçado, né? Devagar se vai longe e devagar se vai mais rápido. Então, a possibilidade de escutar mais ao outro torna o processo aparentemente mais devagar, porque eu tenho que esperar o outro parar de falar para eu falar, mas ele se torna muito mais eficaz, porque eu só preciso falar uma vez e o outro de fato estava me escutando. E muitas vezes estão aprendendo a parafrasear, que é outro grande segredo, né? Com certeza. Porque várias pessoas estão falando, às vezes ele vai ter que se dar uma sintetizada antes de ir para frente. E aí, eu acho que, nossa, eu fico aqui orando para que essas qualidades, essas competências, elas retornem de uma forma bastante construtiva quando as relações, o social, voltar para essa convivência física, né? Porque também pode acontecer o contrário, justamente porque a gente está tão ansioso para voltar para o físico, ai, eu vou falar tudo que eu quero e vou escutar menos e vou voltar para as panelinhas, né? Então, a natureza humana, a gente não sabe o que vai acontecer. A comunicação é um exercício constante. O que você falou do ouvir, do escutar o outro, é um exercício constante. Então, independente se vamos mudar, como é que vai acontecer o depois, porque o depois a gente não sabe, vamos ter que viver e experimentar. Eu gosto muito, quando eu falo sobre esses temas e te ouvindo, a comunicação não violenta, ela traz nos seus dois pilares a questão da honestidade, da franqueza e a questão da empatia. A franqueza, ela vai falar da forma como eu falo com o outro, né, do que eu uso para me expressar para o outro, e a empatia de como eu ouço esse outro, né? Então, pensando nesses dois pilares, uma coisa dois pontos que eu considero muito importantes, um deles é a questão do julgamento, porque aí quando você fala que cada um fala no seu tempo, agora eu posso ouvir de formas diferentes, eu posso ouvir com aquele julgamento que é automático, que isso também é uma coisa que às vezes a pessoa diz, não pode julgar. Mas não tem como, o julgamento acontece, ele é instantâneo, porque a gente tem um histórico. Então, esse histórico pode nem ser com aquela pessoa, mas a gente tem um histórico, então esse histórico nos leva a emitir o julgamento. Só que eu posso também suspender esse julgamento e ouvir o que o outro está me trazendo, e o outro ponto, que eu disse que eram dois pontos, um ponto é o julgamento e outro ponto é a questão da observação do quando eu falo. Porque se eu conseguir falar observando e suspendendo o que é a minha avaliação, quanto mais eu consigo ser direta, sem avaliar, sem usar qualquer coisa que bloqueie a comunicação, eu já ajudo muito. E isso é aquele exercício de sempre, né? Sim. A gente fala que, de fato, é impossível, né? Conforme você diz, é impossível não julgar. O problema não está em julgar. O problema está na forma como eu vou transmitir esse meu julgamento para o outro. Será que isso que você acabou de dizer quer dizer isso? Ou o que você quis dizer com essa frase, né? E eu acho que é fantástico a história da CNV, quando a gente mescla, né, com as conversas difíceis. Que conversas difíceis, o que é? Né? O que são conversas difíceis? Né? São situações que vão dar frio na nossa barriga.
Eu acho que esse é a definição mais simples e clara, né? Aham. Conversas que eu vou ter, que me dão um friozinho na barriga, que eu não sei se eu vou poder ir pelo... Se aquilo que eu vou dizer vai piorar mais ainda a situação, é uma conversa difícil, né? Isso às vezes é uma negociação, às vezes é pedir um aumento, às vezes é simplesmente falar sobre o ar-condicionado ou algo que, uma atitude que a pessoa teve que, enfim, não nos agradou. E às vezes a intenção daquilo que foi dito pelo outro não era de machucar, magoar, ofender, concorrer. Por isso que é legal a primeira abordagem falar em forma de pergunta, em vez de uma afirmação, em vez de uma acusação. E normalmente as pessoas, quando elas se sentem atacadas ou não gostaram do pensamento diverso, que aliás virou moda, né? Atualmente a gente não gostar do que o outro fala. Então não é socialmente aceito, ai, não é não sei das quantas. Ai, cansa, né, de vez em quando. Mas aprender a transformar isso que nos cansa numa pergunta é a chave para a gente diminuir as tensões, aumentar, melhorar os nossos relacionamentos. Então, transformar aquele incômodo numa pergunta e o bacana, trazer um sentimento junto. Olha, sei lá, isso que você acabou de dizer, você quis dizer o que com isso? Porque isso me causou, fiquei chateado, fiquei magoado. Trazer um sentimento que normalmente nos ambientes organizacionais, na verdade, em nenhum ambiente a gente costuma levar o nosso sentimento, não é só dentro da empresa. Até na família, a gente, né? É muito diferente de eu entrar no quarto do meu filho agora e falar: ah, filho, eu não gostei do jeito que você me falou, né? Ou, pô, por que você falou assim? Então, que eu chegar lá e falar: olha, quando você disse isso, eu me senti magoada, chateada, ou agredida, ou alguma coisa assim, né? Então, assim, e aí transformar isso num pedido claro daquilo que eu gostaria, né? Então, assim, quando eu me sinto magoada, é porque eu tenho uma necessidade, algo que eu gostaria para mim que eu não estou tendo. E aí fazer esse pedido, né? E isso é o cerne do trabalho, das conversas difíceis e da CNV, né? Então, isso tem a ver com as duas coisas que você trouxe, que é do julgamento e observação. Julgamento tá aí? Tá. Mas, às vezes, a gente vai ter dificuldade para suspender, então deixa eu transformar em pergunta. E observar como o outro reage, eu também posso estar trazendo observação sobre mim mesmo, mais do que sobre o outro, sobre mim mesmo. Eu me observo quando você fala assim, mais tensa, fico nervosa, fico chateada, fico triste, né? E aí é legal, porque quando a gente traz o sentimento, provavelmente os dois sentiram coisas muito parecidas. Né? Eu digo, Estela, que o sentimento é o que nos une como seres humanos, porque Sim. eu posso pensar diferente do outro. Agora, o sentimento, ele vai nos unir. O sentimento de tristeza é um sentimento de tristeza, independente. Então, eu acho muito legal quando o Marshall Rosenberg, na Comunicação Não Violenta, quando ele diz que nós não temos ou que nós precisamos aumentar o nosso repertório em relação aos sentimentos, né? Então, poder ter uma variação e uma gradação para poder, ou pelo menos ter uma quantidade aí de formas e palavras que possam representar o que a gente está sentindo, porque as conversas difíceis hoje,
elas fazem parte do nosso dia a dia. Hoje, eu estava no teletrabalho, home office, fazendo um workshop com um grupo de pessoas, e eu estava com um fone e tal, falando com o grupo, banheiro. E aí, essa obra, tá bom, nós vamos quebrar um dia. Aí o dia, foi anteontem, eles quebraram e tal, tudo bem. Aí vai ser só no dia que quebra. Hoje eles estavam assentando o piso. Então era um barulho. E aí eu perguntei para os participantes, pessoal, vocês estão ouvindo o barulho? Parece um batistaca dentro assim de casa. E aí eu pedi ao meu marido, né? Eu disse, olha, vai lá conversar, graças a Deus, a conversa difícil também é mediada pela qualidade do relacionamento que você já construiu e que você tem. Então, eles foram super gentis e aí deram um tempo, depois que a gente pediu, para que eu pudesse encerrar o workshop sem estar com bate-estaca dentro de casa. Então, assim, essas conversas de convivência, elas estão, eu diria que mais acirradas, né? Ah, tão. Muitos problemas de relacionamento dentro dos condomínios. É inevitável, né? Porque aquele convívio que acontecia eventualmente no final de semana, às vezes uma vez por mês, a cada 6 meses, a cada 1 ano, agora está no dia a dia, né? Então, de fato, barulhos que a gente não escutava porque só chegava em casa à noite, aí é interessante que você está trazendo, né? Porque aquilo que diminuiu dentro da empresa, você trouxe para dentro do ambiente da onde você mora, né? E acaba que pode, na verdade, é quase que inevitável, né? A convivência humana, o mundo das relações, ele traz como uma lei inexorável é o conflito. É inevitável se ter conflitos. Eu tinha um guru, uma pessoa que foi muito especial na minha vida, meu professor de yoga, de meditação. Você vai entrar numa relação comercial, né, de negócio, as coisas precisam ficar muito claras logo no início. Porque ou o conflito vai vir no início, ou no meio, ou no fim. Então, se é para ter em algum lugar, é melhor que seja no início. Porque lá já se esclarece tudo, já fala-se sobre acordos, sobre uma série de questões, que aí vai deixar a relação, teoricamente, melhor durante o processo de trabalho. Mas dentro de um ambiente em que a gente vive, em que a gente mora, não dá muito para ter isso. Então, o mais importante é o bom senso. Eu falo que as letras de um contrato, de um regulamento, de uma convenção, seja lá o que for, as letras existem em função da falta de bom senso. Se tivesse sempre bom senso, você não precisaria de letras, né? O contrato existe só porque é para prevenir se faltar bom senso. Então, quando um cliente fala, eu preciso de um contrato, eu falo, olha, não sei se você precisa, eu digo para você que eu nunca preciso. Nossa, você não usa contrato? Não, porque é só a gente ter bom senso, né? Mas você quer que eu faça o contrato? Não tem problema, eu faço. Mas a minha palavra, eu aprendi com meu pai e minha mãe, né? Aquilo lá de trás, ela tá no fio do bigode, né? Então, não preciso, porque eu vou cumprir aquilo que eu vou falar. E eu acredito que você também vai cumprir, né? Sim. Mas o mundo não foi construído dessa forma, porque nem todo mundo tem a palavra, nem todo mundo vai ter memória daquilo que foi negociado, nem todo mundo vai ter também bom senso na hora da convivência. E aí precisa-se das letras, né? As letras para dar referência daquilo que a gente gostaria que acontecesse
acontecesse e aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Isso, Estela, tá perfeito. E eu quero trazer agora, a gente falou do relacionamento no trabalho, do relacionamento individual, o relacionamento entre indivíduos, o relacionamento que está acontecendo, né, nas nossas casas, nos nossos condomínios, social. E eu quero trazer agora o pensar no nosso relacionamento com a gente mesmo. Pensei que era relacionamento a dois e o relacionamento com a gente. Não, quero pensar no relacionamento com a gente, porque a Marshall Rosenberg traz isso, que é a questão do quanto nós somos seres únicos, especiais, ter essa consciência, porque às vezes a gente comete violências primeiro contra a gente mesmo. Sim, quando a gente diz, eu sou burra, nossa, por que eu fiz isso? Nossa, mas eu não consigo fazer esse negócio direito. Então, esse tipo de agressão que a gente se faz, às vezes por falta desse cuidado e dessa compaixão consigo mesmo, é super importante, né? Porque tudo começa com a gente, com a forma como a gente se trata, né? Então, e aí eu queria te pedir para trazer alguma coisa nesse sentido, quer dizer, como é que eu posso fazer para trazer esse autocuidado, essa compaixão, para eu melhorar o meu relacionamento comigo mesmo. Comigo mesma, né? Eu acho que aí é um caminho. Eu gostaria de trazer a palavra espiritualidade, eu não sei quem que está nos escutando, mas não no sentido de religiosidade, mas no sentido desse mundo mais invisível que a gente tem, né? A eletricidade, ela é invisível, a luz é invisível, o ar que a gente respira é invisível. Então eu queria trazer essa espiritualidade como esse mundo mais sutil. Então, a gente precisa se trabalhar muito, e eu acho que nesse momento de uma reclusão, a gente pode aumentar o nosso olhar para o outro, sim, porque eu acho que a gente está no momento em que a gente está se preocupando mais com o social, enfim, olhando coisas que a gente nunca olhou antes, mas também parar e se olhar no espelho e passar o dia consigo mesma, também é algo não tão simples, né? E eu falo que existem algumas coisas que são muito bonitas da gente desenvolver. Se tinha, acentuar, e se ainda não tem, desenvolver. Uma delas, eu acho que é a gratidão, né? Eu acho que a gratidão é a tudo, ao que nós temos, ao que a gente recebe. E a primeira coisa que a gente recebe no nosso dia é a gente acordar e estar vivo. Já é um grande motivo para a gente agradecer, né? Então, agradecer o dia, a gente agradecer por tudo, pelo nosso alimento, por estarmos numa situação privilegiada em relação à maior parte das pessoas, quem nos assiste, nós duas, os nossos meios sociais são extremamente privilegiados. Eu não tive coragem de postar aqui numa rede social que eu estava viajando para não sei aonde, ou que eu estava numa reunião com alguém, ou que eu estava fazendo uma comida diferenciada. Meu coração não me deixava fazer isso, porque muita gente não está conseguindo fazer isso. Mas é algo delicado, né? Para você ter esse grau, talvez, de consciência de olhar para si e olhar para o outro. E agradecer todos os dias por aquilo que você tem. Até as nossas diversidades e conflitos com outras pessoas do nosso lado também é um agradecimento, porque as nossas relações sociais é a maior escola que a gente tem para a gente se desenvolver.
Fonte né? riquíssimo de aprendizado, Estela, a maior concordo. fonte, né, de aprendizado são através dos conflitos que a gente vive, né? Quando tudo está certo, eu não preciso mudar nada na minha vida. Eu mudo quando acontecem coisas ruins, coisas chatas, erros, né? Aí uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar em desenvolver muito é o perdão. Parece um pouquinho... Ai, meu Deus, qual que é aquela palavra assim... muito piegas? Não, Piegas. não é piegas. Não é piegas. Agradecer e perdoar são duas qualidades da alma, né? É da nossa essência, do nosso fundo do coração. Então, saber perdoar, primeiro a si mesmo, né? Porque a gente vai errar, vai cometer falhas. E aí, se a gente, em vez de olhar que foi uma falha, mas que foi uma grande oportunidade de aprendizado, já muda todo, né? O significado. E também que o outro não é perfeito, se eu não sou, o outro também não é. E eu acho que isso são duas coisas de extrema importância. A outra coisa que eu acho muito, muito importante é a gente saber distinguir aquilo que eu posso controlar, aquilo que eu posso influenciar e aquilo que eu não posso nem controlar nem influenciar. Está fora. Eu só posso controlar coisas que estejam relacionadas diretamente a mim, né? Se eu vou ficar com raiva ou não, pode até ser difícil, porque é uma emoção. Mas a forma como eu vou reagir a ela depende de mim. Claro. Se eu decidir gastar mais ou menos dinheiro, é uma decisão que é minha. Agora, sei lá, meu filho que está aqui nesse período, se eu quiser alguma coisa, que ele faça alguma coisa, eu posso tentar influenciar, mas eu não tenho como garantir que ele faça. E aí é importante eu não sofrer caso ele não faça. O que eu quero dizer com isso é, aquilo que não está na minha zona de controle, eu posso tentar influenciar, mas eu preciso estar aberta a que não dê certo. Porque se eu ficar tentando, aí é aquela história, se o modelo de pensamento ainda é do comando e controle, né? Isso é algo que alimenta a minha alma, porque quem precisa do comando e controle é uma coisa interna, não é externa. Né? Não é porque a empresa precisa de resultado, é porque eu preciso de resultado. E eu preciso ter o controle de minúcias, né? Então, é importante olhar para si mesmo e falar assim, o que eu posso controlar que depende só de mim e o que não está na minha mão. Isso é muito importante. É uma teoria antiquíssima, né? O estoicismo, né? Fala sobre isso lá, né? E eu acho que esse é um outro segredo da felicidade, para a gente estar bem. Se olhar e se perguntar, também nós temos 3 instâncias muito importantes: o nosso pensar, o nosso sentir e as nossas necessidades, né? Então, assim, se eu conseguir ter uma coerência entre esses 3 eixos, isso também nos dá muita harmonia, né? Porque assim, eu vou ser coerente, né? Agora, coerente com aquilo que a gente falou lá no início, não adianta eu ser coerente julgando o outro e aí ser agressivo, né? Então, assim, eu preciso ser coerente, mas saber como me expor perante o outro, né? Tem vamos dizer, numa essência, a questão da presença, da consciência de si. E isso foi alguma coisa que eu incorporei, aliás, eu já vinha incorporando na minha vida, a questão da meditação, da respiração. Então, assim, hoje, para mim é muito claro que o tempo que eu usava em transporte é o tempo que eu dedico fortemente ao meu autodesenvolvimento. E aí a meditação, fazendo
uma série de coisas, seja diário de gratidão, para poder exatamente trazer essa consciência para mim. Então, eu diria que isso que você está trazendo, a gente pode embalar nessa, porque assim, eu não vou conseguir ter essa atenção com os meus círculos de influência, eu não vou ter atenção na minha comunicação se eu não estiver comigo primeiro. É isso aí, é isso aí. E você falou uma coisa que eu quero colocar uma moldura, tá? Claro. Diário de gratidão. Eu acho que talvez seja a ferramenta, um diário, né? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu posso agradecer, o que eu tenho para agradecer. E saber agradecer mais do que pedir, porque às vezes a gente, quando está pedindo, a gente não está vendo o que a gente tem, né? A gente só está querendo mais e deixa de ver o que a gente tem. E eu tenho utilizado muito, não só para mim. Falei lá atrás, quando você disse sobre os sentimentos, eu dou uma cartelinha assim para ele, para os nossos clientes, sentimentos de necessidades não atendidas, para ele aprender a desenvolver o vocabulário, na verdade, de necessidades atendidas e de necessidades não atendidas. Então, estou feliz, estou contente, estou realizado, estou satisfeito, estou extasiado, seja lá o que for. Entusiasmado, vai por aí. Né? Mas também eu estou triste, estou angustiado, estou sofrendo, estou com raiva, estou depressivo, enfim, também consegui dar nome, porque quando a gente consegue dar nome, a gente consegue trabalhar, né? O vocabulário dá o significado. Então, eu acho que quando a gente está escrevendo no nosso diário, seria muito legal trazer o sentimento que a gente está tendo, desenvolver cada vez mais esse vocabulário dos sentimentos e desenvolver muito e escrever mesmo ideias, né, sentimentos, o que fez, o que deixou de fazer, o que eu vou fazer amanhã, como eu vou acordar, usar como um planejamento, como, sei lá, é algo que a gente organiza o nosso pensamento, né? Então, eu acho muito saudável se ter um diário, né? Não é uma coisa de menina adolescente, não. É uma coisa que a gente deveria levar para sempre na nossa vida e deixar guardadinho, e o dia que a gente se for, nossos filhos e netos até lerem aquilo lá, né? É uma parte do nosso legado, né? De vida, de coisas que a gente está deixando, né? Não, com certeza, essa prática, até empresarialmente, a gente tem usado o journaling, que o journal em português é diário, né? Então, essa possibilidade de você escrever, responder perguntas e você fazer essa reflexão da sua vida. E, aliás, eu gosto muito da imagem do journaling, quando você pensa que quando você está escrevendo, você está unindo as três inteligências, né? Você está unindo a inteligência do teu pensar, unindo a inteligência do teu sentir e unindo a inteligência do teu querer, da tua ação, porque você está ali escrevendo. Então, tem aí uma conexão, você falou, né, do pensar, sentir e querer, então ele está ali, ele se junta nesse processo de você escrever um diário. Então, é super, uma prática super recomendada. O que eu tenho, eu vi que várias pessoas foram comentando as questões que a gente foi trazendo, né? A Sandra escreveu que tem 2.054 dias com a prática da gratidão. Então, assim, eu entendi que era isso. Então, é isso, Faz anos, hein? Um impulso. Faz anos. Que linda. Pois é.
Então, é isso, pessoal. Nós vamos caminhando para o nosso encerramento por conta do nosso tempo. O Instagram vai cortar a gente se a gente chegar no tempo, no limite. Então, antes que ele nos corte... Eu não estou vendo aqui o tempo, é você que está no controle. Minha querida, eu quero agradecer a todo o pessoal que esteve com a gente, pessoas assim muito queridas. Hoje só dá para dar abraço apertado assim, então um abraço apertado para todos. Para você, Stella, com certeza ter aceitado aí o convite, a gente ter tramado essa live. Quero dizer que as perguntas e as questões que por acaso a gente não respondeu e outras que vocês queiram fazer, será um prazer. A gente tem, vou deixar aliás, antes disso, sigam a Stella Freitas, no Instagram. Os que vieram, que são da rede da Stella, podem me seguir também, Ângela Vega Martínez, e vou deixar o e-mail para vocês, que o da Stella é Stella, começando com S e com 2 L's, .freitas, e aí a empresa dela, que é a Literale, com 2 T's, .com.br. E o meu, angelavegamar@gmail.com. Então, vocês podem mandar, que será um prazer imenso. A Stella e eu responderemos as perguntas de vocês. Então, muito obrigada, agradeço muito, foi maravilhoso ter vocês aqui com a gente, maravilhoso te ter, Stella, e eu gostaria de deixar para você fazer aí um resumo, deixar uma mensagem para a gente fechar essa nossa live. Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer muito a você, agradecer o convite, é um prazer sempre estar com você, é um carinho imenso que a gente tem aí de tantos anos, né? E, ao mesmo tempo, um prazer de estar recebendo todas essas pessoas que eu não estou enxergando e não tenho muito acesso, mas depois eu vou olhar. E de estar falando sobre um assunto que tem a ver com a nossa missão de vida, né, Ângela? Eu acho que trabalhar relacionamentos é um processo que a gente se trabalha, se desenvolve e a gente devolve isso para o mundo na forma e das empresas para as quais a gente atende. Então, eu falo que o mundo, a gente deveria tirar a atenção, né, imaginando que cada um dos meus dedos é uma pessoa, talvez a gente tenha que tirar a atenção tão fixa em cima das pessoas, mas olhar as relações invisíveis que estão aqui. Dar uma atenção bonita para isso, né? Muito bom, minha querida. Que linda imagem. Adorei. Que bom. E tá na palma da nossa mão, né? Tá na palma da nossa mão. Então, é alguma coisa que dá para lembrar sempre, gente. Então, aqui, cada um e as relações. Então, vamos lembrar todos os dias disso, que a gente vai estar, e aí pensar que, exatamente, né, são os indivíduos, mas somos nós também, que precisamos desse cuidado, dessa atenção, e com isso nós vamos fechando. Querida, com certeza, você falou no início, eu gosto muito do provérbio africano, que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, vamos todos juntos nesse caminho, melhorando as nossas relações, olhando para elas com cuidado, com carinho, com atenção e estando presentes em tudo que a gente faz. Querida Stella e queridos todos, gratidão. Novamente estarão no meu caderno de gratidão. E espero vocês numa outra oportunidade. A Stella vai fazer muitas lives dessa em diante. Começar, né? Porque essa que eu participo, convidada, eu agora preciso devolver, convidando
quem me convidou e convidar outras tantas pessoas especiais na minha vida, que não são poucas, né? Maravilha.